Aproveito primeiro para agradecer ao diretor da ECO, António Costa, pelo convite e pela oportunidade de vir cá falar e também por congratular na 8ª edição desta conferência e, acima de tudo, também abrir a plataforma aos jovens para também que façam parte da discussão de ideias e que falem também acerca dos problemas que se passam no nosso país. Uma também breve introdução minha, o meu nome é António Lemos, tenho 23 anos, estudei em Londres, fiz a licenciatura em História e Política e o meu mestrado em Filosofia e Inteligência Artificial. Hoje estou acompanhado por duas mentes brilhantes, a Emília Pinho e o José Paulo Soares. Emília, doutora Emília, já te posso chamar doutora ou ainda não? Ainda não, Ainda não. falta um aninho. Bem, a Emília está em Medicina, é Presidente da Associação de Estudantes, foste também vencedora da Bolsa de Formação Carlos Gulbenkian, ganhaste um reconhecimento de Prémio Cidadania Ativa da Universidade do Porto pelo teu trabalho na criação de um festival Fafenos, na qual tu também referenciaste o Abel Salazar a dizer que o aluno de Medicina que só sabe de Medicina, nem Medicina sabe. Exatamente. Tens-me concluir que afinal tu sabes de Medicina, então. E connosco também temos José Paulo Soares, a licenciatura em Economia na FEP, também bolseiro, em 2019 da Fundação Belmiro de Azevedo, em 2002 da Fundação Carlos Gulbenkian. És também o presidente do Conselho Fiscal da FEP First Connection, cofundador da Coletiva Matéria, também vencedor do Prémio Incentivo na Agility 4 da Universidade do Porto. És colunista convidado do Jornal Eco e começaste um podcast em que tiveste 100 e tal episódios a entrevistar desde eurodeputados a presidentes da Câmara, secretários de Estado e ainda arranjas tempo para tocar trompete em Paredes, onde és trompetista há uma década. Bem, antes de começarmos, quero só também fazer uma breve introdução do tópico, mostrando também o panorama da situação. Como também vimos hoje, temos várias razões também para ver que Portugal, por muitos problemas que tenhamos, estamos num percurso positivo economicamente, como falamos sobre os dados de inflação, do desemprego global, do investimento estrangeiro e da segurança. No entanto, enfrentamos ainda desafios profundos no que toca à empregabilidade jovem. A taxa de desemprego mantém-se a 23%, que é uma das maiores elevadas da União Europeia, onde a média é de 14,3%. Portugal é o 7º país da União Europeia com maiores taxas de desemprego jovem e, para os jovens em Portugal, este tem sido também do pior ciclo da perda de emprego dos últimos tempos, desde a pandemia, já com 11 meses consecutivos de aumento. A precariedade laboral também continua a ser um problema, em que 6 de cada 10 jovens têm vínculos de trabalho precário e dizem que vem também da dificuldade de arranjar alternativas de trabalho. 9% dos jovens portugueses até os 29 anos nem trabalha nem estuda, e isto apresenta uma realidade económica também que, por muito que a economia portuguesa tenha previsto um crescimento acima da média nos próximos anos, ao nível de vida relativo será o 7º pior da União Europeia, segundo as previsões da Comissão Europeia. Isto também tem levado à imigração jovem a estar em altas em Portugal, e Portugal ter dos números mais altos da Europa e também mais altos do mundo. 30% dos nascidos em Portugal com as idades entre 15 e 39 deixaram o país, o que conta a mais ou menos 850 mil jovens portugueses, segundo o Observatório da Imigração. O próprio Governo e o próprio relatório do Ministro da Juventude e Modernização diz que os jovens não veem Portugal como parte do seu futuro. Isto também pode estar ligado também com problemas mais estruturais e ligado à demográfica do nosso país, em que, dado que 1,5 milhões de portugueses emigraram nas últimas 2 décadas, Portugal é o 4º país mais envelhecido do mundo e também temos tido um declínio na taxa de natalidade nos últimos 10 anos. Portanto, a pergunta que vos coloco a vocês, e também aproveito que podem falar do vosso percurso, de como jovens portugueses nas áreas de medicina e de economia, como é que sentem que Portugal é um país feito para jovens como vocês e o que é que vos motiva a querer ficar e também o que é que vos faz pensar em querer sair? Bem, muito boa tarde a todos. Se calhar começar por cumprimentar e agradecer ao Dr. António todo o convite e por trazer um tema que vai ter um impacto, se calhar, não tão agora, mas garante que daqui a 10 anos é o tema do futuro. E dar só a nota de que não acho que o país se é feito ou não para jovens como nós, porque acho que somos jovens tal como os outros, com as nossas ambições, as nossas motivações e, portanto, acredito que estamos todos um bocadinho na mesma panela, passo a expressão.
Dos dados também que o António teve o prazer de reforçar, e prazer aqui e entre aspas, queria salientar dois. O primeiro, que temos os dados da Associação Académica de Coimbra, onde 70% dos estudantes da Universidade de Coimbra projetam emigrar e 40% nos próximos 5 anos. Portanto, aquilo que estamos a formar, as projeções atuais, é que as estamos a formar para exportar. E complementar também com os dados de que, se é verdade que já há 2 décadas 1,5 milhões de jovens já imigraram, comparativamente, e comparando isto à minha linha de nascimento, desde que nasci, já 1,5 milhões de jovens foram embora de Portugal. E, portanto, são dados completamente alarmantes. Quando pensamos e projetamos um bocadinho o porquê de eu, como tantos jovens, como o Paulo, querermos ficar ou sair. Dizer, antes de mais, que é uma resposta multifatorial. Não há aqui o plano A, B e C, a razão A, B e C pela qual poderemos ficar. Tem todo um componente multifatorial. Mas pensar nas 3 razões para ficar, e começamos assim sempre pelos aspectos positivos que caracterizam a minha geração, o primeiro é o fator cultural, não é? De queremos estar cá, de queremos estar com a nossa família. O segundo, e falo aqui de dentro do mundo da medicina especificamente, Portugal está no breakthrough da linha tecnológica a nível europeia e, portanto, se quiser ter cá uma carreira dentro desse nível, tenho toda a abertura para o ter. E depois, por fim, aquela vontade lusitana de defender o meu país e de ficar cá por ele. No entanto, apesar destes 3 grandes motivos, quando penso e porquê ir embora? Primeiro, e antes de mais, e respondendo muito diretamente à questão do António, os salários são baixíssimos para a qualidade de vida que projeto ter e que projetamos ter, e não acompanham a inflação, não acompanham o ritmo crescente que custa viver em Portugal e viver dentro da Europa, e, portanto, este é o fator grande. O segundo fator que penso é a parte da habitação. Somos uma geração hipotecada, não é? E sei que é verdade que temos as isenções do IMT e do imposto de selo, temos também a garantia de crédito à habitação, temos a porta da CC5, portanto temos um conjunto de panóplias que nos foram ajudando. Mas deixo-vos aqui uns dados que para mim me alarmaram imenso. Dentro do Eurostat, no ano de 2023, houve um decréscimo do custo da habitação de países como o Luxemburgo e a Alemanha em 14,4% e 7,1%, enquanto que em Portugal o custo da habitação subiu 7,8%. E podemos comparar, se quisermos, os salários do Luxemburgo e da Alemanha em proporcionalidade com os de Portugal. Alarma-nos a todos, porque não quero chegar aos meus 40, 50 anos ainda a pagar a minha primeira casa. Dizer também, e quando falamos desta questão de Países Baixos, que tem sido assim o lamiré dos lamirés para a imigração, que com uma grande intervenção estatal tem um grande número de habitação social. Mas se olharmos para países como é o caso da Alemanha e da França, com um mercado privado de habitação forte e dá origem a uma despesa e, aliás, a uma receita que contribui para 1 a 2% do PIB. E, portanto, quer da vertente social, quer da vertente privada, em Portugal não temos nenhuma e a habitação não funciona. E, portanto, mais do que escolher um caminho, um sendo melhor que o outro, conseguimos perceber que aqui, dentro da vizinha Europa, ambos funcionam. Em Portugal ainda nenhum funciona. E não quero ter uma taxa de esforço de cerca de 60% para pagar o meu teto, certo? E, portanto, é uma das razões que partilho convosco de que, efetivamente, Portugal é um país não tão amigo dos jovens. Deixem-me só dar outro exemplo, porque não me quero também alongar. Desculpa, António. Não, estás à vontade. Queria-vos falar um bocadinho da progressão de carreira, porque quando pensamos porquê ficar ou porquê não ficar, é dentro do sentido que nos sentimos também nós valorizados. E, portanto, explicando um bocadinho da carreira médica, especificando, e se calhar o Paulo tem um input maior a nível de economia, a carreira médica, o médico demora 6 anos no pré-graduado, tem 1 ano comum, e depois ainda demora mais 6 no pós-graduado. Portanto, entramos jovens e saímos já com os cabelos brancos. E depois de sair da parte da especialidade, começa então a progressão de carreira. Portanto, a progressão de carreira não começa após a licenciatura, começa cerca de 13 anos depois de começarmos a pagar as primeiras propinas. E esta progressão de carreira tem 3 níveis, sendo que
ao último nível da progressão de carreira, atualmente só 1/10 dos médicos de Portugal é que lá chegaram. Ao segundo nível de progressão de carreira, só cerca de 1/3 dos médicos de Portugal é que lá chegaram. E agora perguntam-me, se calhar, será que eu quero ser médica em Portugal, sendo que as minhas perspectivas de chegar ao topo por falta de vagas, por falta de investimento, são muitas? Digo-vos com toda a certeza que se calhar não. E, portanto, se comparar com outros currículos médicos do Luxemburgo, da Alemanha, da França, os níveis são completamente diferentes, a progressão de carreira é completamente diferente. De terminar só com o seguinte, e sendo bastante breve, não acho, especialmente para a profissão médica, que o dinheiro deve ser a nossa grande bandeira. Acho que temos um humanismo muito grande por trás, mas também estou certa que trabalhar no mínimo 40 horas por semana, tendo eu 23 anos, temos também que ser recompensados por isso, e deixo só estas linhas iniciais. Obrigada. Certo. O que é que te então faz querer ficar em Portugal? Certo, antes de mais agradecer ao António pelo convite e dar os parabéns ao ECO também. Dizer, este ano, numa fase inicial, estou agora a acabar o terceiro ano em Economia, portanto ainda quero fazer mestrado e depois logo sim pensar o que fazer, se emigrar, se ficar, ainda é uma questão que não tenho muito decidida. Mas gostava, e já foi traçado um cenário particularmente alarmante, como dizias, mas só juntar aqui mais uns dados, acho que não fica mal. Acho que, e portanto, tendo em base uma sondagem do CESOP, metade dos portugueses, 55%, metade dos jovens portugueses, 55% pensam em emigrar, e destes, 47% pensa e espera que esse período seja longo, e portanto, um quarto dos portugueses espera emigrar, um quarto dos jovens portugueses espera emigrar durante muito tempo. Depois, quando olhamos para os salários, 75% dos jovens portugueses, portanto, com menos de 35 anos, recebem menos de 1000 € líquidos. Portanto, efetivamente, falamos de salários relativamente baixos. Claro que estamos a falar de pessoas que estão, na maioria dos seus casos, em inícios de carreira e, portanto, têm salários mais baixos do que a média, mas ainda assim falamos de menos de 1000 € líquidos para 75%, e para 39% dos jovens portugueses falamos de salários líquidos de menos de 800 €. Portanto, são salários efetivamente muito reduzidos. Se somarmos isto ao facto da habitação estar efetivamente muito cara e o que atrasa a saída da casa dos pais, emigrar pode ser uma hipótese relativamente mais fácil de sair de casa dos pais mais cedo. E portanto esse também é um ponto que pode estar a favor da imigração. Depois, dizer uma coisa, que acho que quando falamos sobre a imigração pintamos um cenário negativo, sem essa necessidade. Acho que emigrar não é mau, emigrar pode ser positivo. Quando voltarmos, podemos vir com mais experiência, com um conjunto de know-how que não tínhamos quando saímos, com melhores práticas lá fora, que podemos aplicar também cá, e portanto o país pode beneficiar também dos jovens emigrarem. O problema não está em emigrar, o problema está em emigrar e não querer E não vai voltar. voltar. E esse é que acho que é o grande problema, e tive uma experiência também durante um ano mais ou menos, em que tive um podcast com o Instituto Mais Liberdade, em que se falava exatamente com jovens portugueses emigrados, e começava e acabava sempre da mesma forma. Começava por lhes perguntar o que é que os tinha feito sair, e acabava a perguntar-lhes o que é que os faria voltar. E o que mais me assustou foi a quantidade de vezes que eu ouvi: bem, eu para já não penso voltar, ou não vejo condições para voltar. E eu acho que esse é o problema. Nós não devemos evitar que os jovens saiam, não devemos combater esse problema, devemos ter condições para que eles, passado 4, 5, 6 ou mais anos de estar no estrangeiro, queiram efetivamente voltar. E também dar aqui mais uma nota, que acho que nós, quando olhamos para a imigração, temos que perceber, por exemplo, quando falamos de um jovem aqui do Porto, ir morar e trabalhar para a capital, para Lisboa, é estar a 3 horas e qualquer coisa de distância. Se estiver de carro, ainda mais caro. Se estiver de comboio, por exemplo, é estar a 25, 30 € a ir e voltar. Eu estive a ver voos para Madrid para a semana, estão a 40 € e estou mais próximo de avião do que estou de comboio de Lisboa. E digo isto de Madrid, como posso dizer de Paris, como posso dizer de Berlim, como posso dizer de Varsóvia. Fazem todos parte da União Europeia, têm os mesmos problemas a entrar a Lisboa, que são nenhum. Provavelmente têm salários mais altos, temporalmente até estou mais próximo. E o inglês hoje é uma língua franca. Portanto, para além daqui, ir para Lisboa ou ir para Berlim
quais são as diferenças. Vai estar sempre distante da família. A família ir para Lisboa durante um fim de semana ou ir a Paris, a nível de avião ou a diferença para o comboio, também não é muita. Portanto, eu acabo mesmo por perguntar que é, temos que deixar de olhar para as fronteiras no espaço europeu como um problema que não são, porque efetivamente podemos passar fronteiras à vontade, estamos próximos desses países e perceber que pode ser benéfico para o país que os jovens imigrem numa fase inicial, e o Marquês de Pombal que o diga, teve muitos anos lá fora antes de voltar, e que depois tenham a vontade de voltar. Isso é que é o mais importante, e o objetivo tem que ser criar condições para que depois de imigrarem possam querer voltar. Bem, também para avançar agora, o IRS jovem tem dado muito que falar, é destinado aos jovens entre os 18 e 35 anos, dado uma isenção total do IRS no primeiro ano e depois reduções progressivas nos 4 anos seguintes. Qual é a vossa opinião, dado que falaram que grandes das razões também para os jovens querem migrar são as falta de condições, habitação, salários baixos, poder de compra? Acham que o IRS jovem é um passo na direção certa e acham também que ataca o raiz do problema da imigração jovem? Obrigada, António. Se calhar só complementar um ponto que o Paulo disse, que é verdade, existem dois tipos de emigração. Uma emigração é a imigração de trabalho remoto, a outra é a imigração para Lisboa. E depois a outra é a imigração além fronteiras, não é? Portanto, já o próprio conceito de imigração atualmente dava por si só que falar. Não querendo também prolongar, dando então um toque do IRS jovem e também outras medidas que têm que ser feitas para impedir a sangria de jovens para o exterior, compreendendo sempre que uma formação complementar externa é ótimo, não é? Aprender com o mundo para trazer o melhor para Portugal. Mas também é ótimo que, já que se aprende com o Portugal e há um investimento na formação, que essa mesma formação possa ser aplicada onde houve esse mesmo investimento, que é então Portugal. Dito isto e dizendo isto, volto a reforçar que o problema da imigração é um problema multifatorial e que não vai ser só uma medida isolada que tem o outcome que desejamos e, portanto, quando falamos do IRS jovem por si só, a questão que creio que devemos colocar é, dentro do IRS jovem, o que é que o também o pode complementar? Mas primeiro, pontos por pontos. Tínhamos antes falado, e foi também tido em várias discussões que tivemos, que antigamente o IRS jovem só abrangia os 30 anos e, portanto, um jovem que só sai de casa aos 29 anos, a média que temos os dados, mas que quer iniciar a sua vida, então, e muito bem que se tenha alargado para os 35. E antes, então, abrangia, ou melhor, só abrangia os licenciados, agora expande-se para quem seja licenciado ou não. Portanto, destas duas alterações que se veem e que se visionam, complemento-as como bastante positivas, porque por um lado conseguimos efetivamente acompanhar o início de um jovem para aquilo que é o início da sua carreira, por outro lado abrange toda uma faixa etária de trabalhadores que antigamente não eram abrangidos e, portanto, por um lado ele alivia a carga fiscal dos jovens trabalhadores, para também que possam investir. Por outro lado, também acredito que possa estimular e fomentar a criação de novos postos de trabalho, especialmente em empresas mais pequenas, com este novo IRS jovem. Por outro lado, continua a não tocar e a não abranger em problemas que considero estruturais, apesar da minha área não ser a área da economia como é a do Paulo. Mas dizer também que não toca e não desenvolve aquilo que é o problema do desenvolvimento de carreiras, que é um dos pilares da não atratividade de Portugal, não toca e não desemborda aquilo que é a insegurança laboral da alta prevalência de contratos precários que atualmente existem e, portanto, quando volto à pergunta inicial que fiz, o que é que complementa o IRS jovem? É necessário que ao seu lado andem sempre políticas que enfatizem os regimes flexíveis de trabalho, em que conseguimos conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida laboral, é necessário que haja um aumento salarial, é necessário que existam de uma vez por todas políticas de habitação que sejam acessíveis e execuíveis e é também necessário que se continue sempre a apostar naquilo que é a formação contínua. Por fim, e para terminar, dar também a nota de um cuidado que creio que temos que garantir sempre com o IRS jovem pelos cerca de 525 milhões que advêm desta nova medida, de garantir sempre que haja uma sustentabilidade financeira e apoios sociais que são dados, porque senão acabamos por cair numa armadilha
para os jovens de cá ficarem e continuamos a ter uma falta de sustentabilidade para cá ficarmos então. José, e qual é a tua opinião então no IRS? E falando sobre o IRS jovem, dar uma nota prévia. Em 2020, o salário médio real de entrada no mercado de trabalho de um jovem licenciado era de 1050 euros. Entretanto, passaram-se 4 anos, certamente hoje é mais alto. E como dizia a Emília, tivemos temos neste Orçamento de Estado uma maior abrangência do IRS jovem, abrangendo mais ano e passando não só dos jovens licenciados, também para os jovens não licenciados. Certamente é uma ajuda, terá certamente algum impacto, mas eu questiono qual será o impacto real que a medida terá. Para alguém que ganha 1500 euros mensais, isto são contas da PwC, para alguém que ganha 1500 euros mensais, até o 4º ano não vai pagar IRS e vai ter uma poupança mensal de 175 euros. E depois, a partir daí, até o 7º ano, uma poupança de 122 euros. E depois vai diminuir. Claro que é evidente que nestes 7 anos os salários também vão aumentar e, portanto, a poupança também será maior. Mas questiono se alguém vai ficar em Portugal por 175 euros. Ou se este é um prémio para os jovens que já estão decididos a ficar. E talvez seja esse o objetivo. Talvez seja ser um prémio para os jovens que estão decididos a ficar. Pode ser também interessante, mas não creio que foi essa a forma como a política foi vendida. Claro que tem um fim nobre, que é tentar evitar a imigração, mas era como dizia há pouco, eu acho que não temos que evitar a imigração. Temos é que tentar com que os jovens voltem. Temos o programa Regressar, eu também tentei andar à procura de números, pode ter sido falha minha, mas também não encontrei grandes números sobre quais são os impactos que a política teve. Os números que encontrei foram de 2023, em que em maio, uma notícia de maio falava em 18 mil, uma notícia de novembro já falava em 15 mil, acredito que não tenha diminuído ao longo dos meses, portanto não sei ao certo quantos jovens é que voltaram por causa do programa Regressar, e não é só os jovens que voltaram, é os que voltaram por causa das políticas do programa Regressar. Ao todo, neste pacote, o programa Regressar ali, que tinha custado cerca de 80 milhões de euros, o IRS jovem são mais 500 e pouco, portanto estamos a falar de cerca de 600 milhões de euros. E são 600 milhões de euros de real impacto que acho que pode ser duvidoso. Eu espero ver os dados, espero estar enganado, espero genuinamente, mas aí está. E quando vemos, por exemplo, para salários de 2.000 euros, nos primeiros 4 anos a poupança é 300 euros, mas como sabemos que o salário de entrada é mais baixo, vamos pôr a ideia de que o jovem chega ao seu 5º ano de trabalho aos 2.000 euros brutos. Vai ter uma poupança de 191 euros no seu 5º ano de trabalho. Pergunto-me se o dinheiro que está a ser despendido nesta política não tem um custo de oportunidade maior, isso não podia estar a ser investido noutras áreas, por exemplo, na educação, no apoio à escola pública. Talvez pudesse ser mais interessante. Portanto, aquilo que eu quero dizer é, a política terá impacto? Terá sempre. É uma ajuda. Se compensa os 500 milhões que estão a ser gastos, tenho também as minhas dúvidas. Bem, agora uma questão para ti, Emília. Acho que não é controverso dizer que o curso de medicina é dos mais rigorosos e laborosos do país. Também é por isso que tem as médias mais altas e é dos mais difíceis de entrar. Segundo a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, custa quase 100 mil euros formar um médico, seja no público ou no privado. E é um processo de formação que exige 11 anos no total, como também já referiste. Tu, numa entrevista à CNN, descreveste que são 11 anos em que passamos a ser, passa a expressão, escravos da malta mais velha por uma falta de condições e recursos. Portanto, Emília, o que é que leva os jovens a não querer ficar então no SNS? Obrigada, António, e adoro que tenhas ido buscar uma Fiz o meu das trabalho. entrevistas. Não estava à espera desta. Bem, essa é uma questão de ouro que hoje colocamos e olho para ela de uma forma muito sensata e da forma mais moderada possível, porque, mais uma vez, uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi o SNS e digo isto como a pessoa que sempre pôde utilizar dele das suas melhores funções. Queria também dizer algo, que eu tirei um curso de Global Health em Stanford e aquilo que mais foi distinguido, mesmo em Stanford, foi o SNS de Portugal. Portanto, é considerado o melhor serviço nacional de saúde, dos melhores do mundo. E, portanto, é com muito orgulho que falo do SNS e é com
uma grande responsabilidade que o SNS tem que ser mantido vivo. Dito isto e posto isto, apresento-vos também alguns dados que creio para que também quem não é do mundo da medicina ficará surpreendido. Bem, a primeira parte que vos quero passar é a seguinte. Praticamente metade dos médicos a trabalhar em Portugal está fora do SNS. Bastava que uma parte migrasse do privado para o público para resolver parte do problema do SNS. Para além disso, 1/3 dos médicos do SNS são médicos internos, portanto são médicos ainda em formação, quando o sistema deveria funcionar de uma forma autónoma sem eles. Dizer-vos também que se tirássemos todos os médicos internos do SNS, as urgências não funcionariam já amanhã. Dizer-vos também que mais de 300 internos rescindiram do contrato e que 30% das vagas da MGF e Medicina Interna, que são a base do nosso Serviço Nacional de Saúde, ficaram por preencher. Mais de 1/3 dos médicos internos disseram, num estudo feito pelo Conselho Nacional do Médico Interno, que não voltaria a escolher a profissão médica por dificuldades em conciliar a carreira familiar com o trabalho dentro do hospital. Mais de 450 médicos pediram em 2023 a declaração de imigração. Os dados são alarmantes. E digo isto que temos um problema crucial a nível da fixação de médicos em 2 grandes parâmetros. Em primeiro lugar, na escolha do internato. Em segundo lugar, depois de estarmos já dentro do internato e depois de especialistas queremos continuar dentro do SNS. Portanto, há estes 2 problemas. Começando a falar pelo primeiro. Em primeiro lugar, os médicos, segundo um estudo que foi feito recente, não escolhem fazer a especialidade dentro do SNS e, portanto, cá em Portugal, por falta de tempo para a formação autónoma, sendo que o propósito do internato não deveria ser segurar o SNS, mas aprender para conseguirmos ser médicos especialistas. Não escolhem fazer o internato dentro do SNS pelas mais de 1000 horas de urgências por ano extraordinárias que são feitas. Não escolhem continuar no SNS pelas urgências de 24 horas que fazemos de 2 a 3 vezes por semana. E do lado do especialista, depois de tirarem a sua especialidade, não escolhem ficar no SNS pela falta de valorização na progressão de carreira e porque se cada um de vocês fosse um médico especialista, na noite de Natal iria ganhar 50 euros. Se cada um de vocês não fosse um especialista e fosse um tarefeiro, na noite de Natal iam ganhar 500 euros. E, portanto, dentro deste panorama geral daquilo que são as condições, quer a nível da especialidade, quer a nível de entrar para a especialidade, a questão colocamos todos de uma forma muito clara porque continuar e porque aderir ao SNS, sendo que o problema não é a falta de médicos, o problema é sim a falta de médicos no SNS. Dizer-vos também mais um ponto. No passado domingo tive a oportunidade de estar com a senhora Ministra da Saúde no juramento de Hipócrates e partilho todas as palavras que foram ditas e todas as preocupações que foram semelhantes à que aqui coloco, sendo que houve um ponto muito importante que é, se esperamos que um jovem fique 13 anos para ter a sua formação autónoma concluída, também temos que dar a esse jovem, a esse novo trabalhador especializado e dos melhores formados a nível do mundo para que permaneça dentro do SNS e neste momento isso não acontece. António, permite-me dar mais uma nota da importância do SNS. Juridicamente, é obrigatório que a minha formação como futura médica passe pelo SNS e, portanto, o SNS, não tendo especialistas, para além dos cuidados de saúde para si que ficariam comprometidos, a própria formação médica ficaria comprometida. E, portanto, quando olhamos para o SNS, não olhamos só como a prestação de cuidados de saúde, olhamos como a maior faculdade do país. Dizer-vos também, e para terminar, que houve uma política que foi discutida de como o custo de um estudante de medicina é um custo bastante alto, apesar de não estar ainda 100% definido, se os próprios estudantes de medicina, futuros médicos, não deveriam depois ficar afiliados ao SNS no final da conclusão dos seus estudos, contribuindo assim para a sua fixação. Digo-vos isto de uma forma bastante direta. Contribuintes do ensino superior,
somos todos e não podemos esperar que um médico que estudou durante 6 anos, fez um ano comum, passou 6 anos em internato médico, que como percebem sustenta atualmente o SNS, ainda tenha que ficar mais 10 como contribuinte do SNS. Acredito que isto foge um bocadinho e tudo mais àquilo que projetamos como a nossa vida profissional. E garanto a cada um de vocês de que, se assim fosse, a imigração a nível da medicina começava então muito mais cedo. José, agora uma pergunta a ti sobre a carga fiscal. Em 2023, a carga fiscal representou 35,8% do PIB. Portugal é o segundo país com a fiscalidade mais pesada sobre empresas, entre os 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e também com o quarto sistema fiscal menos competitivo. Hoje também ouvimos falar muito sobre o peso da carga fiscal das empresas e também recentemente a Deloitte afirmou que isso é a preocupação principal das empresas em 2024. Portanto, como é que achas que a carga fiscal em Portugal está a influenciar a capacidade de empresas de contratar jovens e também de reter jovens qualificados? Certo. E pegando exatamente nos dados que falavas, somos segundo os últimos dados da Tax Foundation, somos o quarto país menos competitivo da OCDE, e até posso dizer mais, somos o segundo país menos competitivo da OCDE quando falamos da fiscalidade para as empresas. Portanto, estamos em 37º de 38 países, segundo este mesmo estudo. E claro que não ajuda nada termos um IRS tão alto, um IRS progressivo com uma derrama estadual de 9%, que no fundo prejudica as empresas que tenham mais lucros. Portanto, em Portugal vivemos num estado estranho, onde ter lucros é negativo e tem que ser mais taxado do que quando temos menos lucros. Portanto, acho que aqui está realmente um problema. É termos uma taxa normal de IRS relativamente na média, mas quando falamos de uma derrama estadual de 9% e mais a possibilidade de uma derrama municipal de 1,5%, estamos a falar de muito. E naturalmente, sendo um esforço, uma diminuição de 1 ponto percentual no IRS para o próximo ano, quando falamos de um IRS de 21% de taxa normal que temos este ano, mais 9%, IRC, peço desculpa, IRC, 21% de taxa normal, mais 9% numa derrama estadual, estamos efetivamente a falar de cargas fiscais muito elevadas sobre as empresas, e onde um ponto percentual terá efeito. Aí está, mais uma vez, é perfeitamente compreensível que o cenário político não dá para mais do que 1%, e mesmo 1% já se viu que não foi fácil, mas efetivamente aqui temos um problema de forte carga fiscal. Depois, relativamente, acho que um ponto particularmente relevante também é quando olhamos para a produtividade em Portugal. A nossa escolarização aumentou ao longo dos últimos 50 anos, é efetivamente talvez o maior sucesso da democracia. Mas quando olhamos para o gráfico da escolarização e da produtividade a partir de 2000, há um deslocamento. A escolarização começa a crescer mais do que a produtividade. E esse é um problema. Ou seja, os portugueses hoje são mais escolarizados do que eram, continuam a ser os menos escolarizados da Europa, mas também é porque temos uma base de trás de uma população muito pouco qualificada. Quando olhamos só para os mais jovens, já estamos em alguns setores até acima da média, mas efetivamente temos uma produtividade que tem crescido menos do que a escolaridade. E esse talvez seja o grande problema do país, que é pensar porque é que nós temos pessoas mais escolarizadas, mas menos produtivas. E olhando para 1995, a produtividade portuguesa era 69% da média da União Europeia. Em 2022 era 67%. Portanto, nós somos mais produtivos a nível absoluto, mas face à média da União Europeia, passados 27 anos, somos menos produtivos. Portanto, sim, acho que o problema pode estar aqui. E depois, quando olhamos para a competitividade que nós podemos trazer enquanto país, e quando olhamos para Lisboa, que é a nossa maior cidade, e efetivamente terá sempre ser a cidade mais competitiva. E coloco a questão que é, quando temos a perspectiva de ter um TGV a ligar a Madrid, quando olhamos para, como dizia há pouco, voos para a semana para Madrid de 40 euros todos os dias, e se marcar com mais antecedência é mais barato são. Nós não somos mais produtivos que em Espanha. Estamos mais distantes do centro da Europa. Se for por uma questão de perspectiva atlântica, a Irlanda e a Holanda têm impostos mais competitivos e temos visto que é lá que se concentram as empresas. Não somos competitivos fiscalmente, como foi falado. Podíamos pensar que os espaços eram mais baratos, os escritórios eram mais baratos, talvez, mas face ao custo de vida, não são de certeza. E, portanto, qual é o único fator que nos pode diferenciar? Infelizmente são os salários baixos.
efetivamente Portugal pode ainda competir porque tem salários baixos. Se os salários fossem mais altos, se calhar ainda seríamos menos competitivos do que somos hoje. Portanto, acho que o problema é verdadeiramente estrutural. Eh, quando olhamos para Lisboa, Lisboa não é um hub, o hub é verdadeiramente uma Madrid. E quando temos a possibilidade de ter um TGV, acho que isso ainda se vai agudizar muito mais. E depois também, quando uma empresa sai de Madrid e pode pensar ir para outra cidade, coloca a questão: porque é que vai preferir ir para Lisboa em vez de Barcelona ou Bordeaux, que estão exatamente à mesma distância de Lisboa? Tocando também nisso, no facto que mencionaste Lisboa ser um hub, queria fazer uma pergunta sobre o centralismo, não é? José, tu és de Paredes, Emília, tu és de Faf, ambos estão cá no Porto. Portanto, qual é a perspectiva dos jovens nas vossas regiões de trabalho e também qual é que acham que é a relação de oportunidades de trabalho nessas regiões comparado com o Porto e em Lisboa? Bem, antes de mais gostaria de fazer um disclaimer que eu adoro Faf, estou uma fafense com muito orgulho e nunca me faltou nada na minha zona e na minha cidade. Dito isto, e apesar disto, acredito que o centralismo em Portugal é um ciclo vicioso, onde não há pessoas, não há votos, onde não há votos, não há investimento, onde não há investimento, não há pessoas. E, portanto, aquilo que vemos é uma centralização naquilo que é a capital de Portugal, e essa centralização daquilo que é a capital de Portugal impede que as suas próprias regiões de todo o país consigam corresponder àquilo que são as suas necessidades com serviços. E digo-vos isto pelo seguinte: antes brincava a dizer que havia vários tipos de emigração, em que uma delas era a emigração para Lisboa. Deixem-me que justifique essa mesma brincadeira com alguns dados. Da distribuição dos organismos da administração central, dos 698 existentes, 650 estão sediados em Lisboa. Para além disto, segundo a OCDE, os países mais descentralizados tendem a ser os mais desenvolvidos, uma vez que esta descentralização permite uma gestão mais eficiente dos recursos dirigidos às necessidades totais das populações. Deixem também que vos diga que Portugal é o terceiro país da União Europeia com menor rácio de despesa pública subnacional em percentagem da despesa nacional. Isto é o terceiro país da União Europeia mais centralizado. A média deste rácio na União Europeia é de 32%, cerca de 2,5 vezes o rácio de Portugal. Para além disto, dentro do tema da centralização, dizer que Portugal parece que é dividido em 4 quadrados. Temos o litoral com o interior. Dentro do litoral encontra-se a maior parte da oferta, a maior parte do investimento. O interior não há uma capacidade do Estado de corresponder às necessidades do interior de Portugal, não há uma atratividade dentro do interior de Portugal, porque não é dentro do interior de Portugal que está a gestão central, não é dentro do interior de Portugal que está o investimento e não é dentro do interior de Portugal que está todo aquilo que é o mercado de trabalho. E dizer-vos também que para além deste litoral interior existe também o norte, sul e Lisboa. Portanto, o norte que continua a ser bastante desenvolvido, muito com bastante indústria, mas mais uma vez, outra vez, continua a não ter aquilo que é a gestão de Portugal. E depois o sul, que continua bastante desertificado, muito sempre ligado àquilo que é a agricultura. E depois temos Lisboa. E dentro de Lisboa encontra-se tudo. Dar-vos também outro dado, que as entidades de administração central localizadas na capital representam 64% das contas públicas e no setor privado as empresas de Lisboa representam 62% das vendas totais ao Estado e 77% das vendas totais para entidades da administração central. Ainda assim, e por causa disto, os jovens vão se dirigir para Lisboa ainda e sofrendo os salários serem mais baixos e ainda que estes jovens saiam penalizados pelos custos de vida e pelos custos do transporte. Dito isto, apesar de todas as nuances de que sabemos das dificuldades que é viver em Lisboa, ainda assim, por esta concentração e centralização total, é impeditivo para um jovem querer ir, por exemplo, para o interior dito Viseu, porque nele não vai ter
o abono e a base para corresponder às suas expectativas futuras. Dar só uma última Emílio, nota. desculpa, está aí, desculpa, estamos a ficar sem tempo. Claro, Portanto, desculpa. José, dá só os teus. Eu sei que também querias falar do centralismo político, faz só também um comentário acerca disso e para depois avançar só para a última questão. Certo, gostava aqui só de dar duas notas então muito rápidas. Quando olhamos para o PIB do Norte e do Centro de Portugal, equivale a 68% da média da União Europeia e é equiparável ao PIB da Grécia. Quando olhamos para o PIB de Lisboa, equivale a 102% da média e equivale ao PIB francês. Portanto, nós dentro do mesmo país temos a França e a Grécia. E depois gostava de dar aqui mais uma nota, que é também uma notícia do ECO já deste ano. Lisboa, Oeiras e Setúbal lideram a absorção do PRR. Portanto, temos um país desigual, com uma capital muito mais rica que o resto do país, e ainda assim, quando falamos em fundos europeus e investimento europeu, o investimento é concentrado mais uma vez na capital. E este centralismo, e porquê é que este centralismo existe? As razões são várias, são históricas, etc. Mas gostava de dar aqui uma nota e de algo que reparei há pouco tempo e que até cheguei a escrever no ECO sobre isso, que era que Montenegro é o primeiro primeiro-ministro de Portugal a estudar no Porto, em 50 anos de democracia. E é o primeiro a estudar fora de Lisboa, e isto em licenciatura, desde o Carlos Momota Pinto, em 1979. Portanto, só tivemos um Presidente da República que estudou no Porto, que foi o Francisco Costa Gomes, que estudou na FCUP, e Santos Silva foi o único Presidente da Assembleia da República que estudou no Porto, estudou na FLUP. Em 24 primeiros ministros mais presidentes da República, ao longo destes 50 anos, 23 foram licenciados e 20 estudaram em Lisboa. Portanto, temos aqui uma questão de também os nossos políticos ou maioritariamente deles, estudaram em Lisboa. Isto também é um problema. Acho que demonstra o centralismo do país, não ter capacidade de ir buscar as elites fora da capital e também mesmo as elites fora da capital não ter capacidade de se afirmar dentro da capital. Entrando agora também para a última questão, António, peço desculpa só por estar aqui, estamos a ficar também sem tempo, mas hoje falamos sobre, aqui na conferência tem-se falado de várias medidas, a nível do Estado, a nível de empresas. A questão que eu tenho para vocês é, a nível dos jovens, o que é que os próprios jovens podem fazer para contribuir diretamente para o enriquecimento económico e cultural do país? Ambos vocês são extremamente ativos, bastante ativos também além das vossas capacidades académicas, portanto, qual é a mensagem que vocês têm para os jovens deste país? Obrigada, António. E acho que é a questão de chave de ouro. E, portanto, se é verdade que a melhor altura para plantar uma árvore era há 200 anos, a segunda melhor altura é agora. E o agora são os jovens. E, portanto, para todos os jovens, e sendo bastante breve e sucinta, que se compreendam de que mais do que tirar um curso, a parte importante da juventude é formarmos-nos como cidadãos. E, portanto, capacitem-se, apostem muito para aquilo que é a formação contínua, e de puxar, inovar e não ter medo de continuar cá em Portugal, dando sempre um saltinho além fronteiras, mesmo infelizmente que esse além fronteiras seja Lisboa. Obrigada. 2 pontos muito rápidos. O primeiro, acho que a nossa melhor forma de intervir é estudar, é qualificar-nos, é sermos mais capazes, isso não haja dúvidas. E também é a nossa responsabilidade fazê-lo. Segunda nota, convidar-vos a todos para que amanhã apareçam na FEP. Vai acontecer a FEP Global Summit, organizada por um grupo de 5 estudantes, em parceria com o ECO. Apareçam lá, vamos poder discutir a geopolítica e acho que também é esse o nosso papel, que é criarmos as condições para nós jovens intervirmos de alguma forma, estarmos presentes no debate e por isso convido-os amanhã, apareçam lá, teremos uma sessão aberta, fechada à porta, à comunicação social pelo Dr. Pedro Passos Coelho, no fim teremos também o Dr. Santos Silva ou o Luís Filipe Menezes, portanto teremos ótimos nomes e amanhã apareçam, gostava muito de vos ver lá e obrigado. Emília, José, muito obrigado, Jornal ECO também, muito obrigado.